Deixa eu anotar aqui. Pode falar de novo. Jesus abençoa esse encontro, abençoa esse nosso estudo da palavra, abençoa nossos dias, dá obediência para o nosso coração, dá Sim, pai. temor para o nosso coração. Quero entregar aqui a minha vida nas suas mãos, Jesus. Quero entregar os meus dias para que o Senhor possa me usar da melhor maneira possível, para que eu possa servir aos meus irmãos, para que eu possa ser referência de como a obediência funciona, de como a submissão funciona, como a fidelidade funciona, meu Deus. É muito bom poder descansar nos seus ombros, nos seus braços. Obrigado pela vida do Nath, obrigado pela vida do Henrique, das nossas famílias e por esse projeto. Amém. Galera, hoje a gente vai falar sobre a parábola do empregado mau. A gente vai começar em Mateus 18, mas a parábola por si só, ela é Mateus 18, 23 ao 24, tá bom? Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo, se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tenha paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. O som está travado aí, Henrique. É que eu estava no mudo, que eu tenho uma obra aqui. Não, é até 35. Ah. Então, eu parei aonde? 28. Tá. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim,
também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Esse contexto é importante, né? Porque Jesus está falando aqui a uma igreja, que é um grupo de pessoas que são acordadas numa determinada, numa maneira de ser, uma maneira de proceder. Elas estão unidas, e nesse caso, elas estão unidas pelo Espírito Santo, aqui nessa igreja, onde ele está falando para a igreja. Então, se um irmão pecar contra você, então dentro dessa igreja, dentro desse grupo, existem mandamentos, existem maneiras de proceder que não são das pessoas desse grupo. Essa ordem, essa maneira de vida veio de fora, veio de Deus. Então, assim como Deus, porque Deus criou o homem gregário, para ser gregário, para depender uns dos outros. E dessa forma, o que acontece é que já na natureza humana, na humanidade, o mal, o pecado, né? Uma coisa ruim, ele desagrega essas pessoas. Ele afasta essas pessoas que Deus quer que continuem juntas. Então, o perdão, de um lado, é restaurador do relacionamento quebrado pelo erro. Do outro lado, do ofensor, o arrependimento é o conserto feito para se manterem também unidos. Então, de um lado há o perdão, do outro lado há o arrependimento. Aí as coisas se adequam novamente, aí as coisas se harmonizam. E como nesse mundo acontece muita coisa ruim, dessa forma, a igreja e também o mundo, né, todo mundo, né, tem essa vida, né, de arrependimento e de pedir perdão. Então, essa fórmula é para manter a unidade. Então, Deus quer manter a unidade no mundo e aqui na igreja também, através do perdão, do arrependimento e para serem unidos, porque um homem depende do outro homem para viver. O homem não pode viver sozinho. Dentro da igreja, a coisa se aprofunda, porque a igreja é o reino dele, é a igreja dele, é o corpo de Cristo atuando, né, no mundo. Esse mundo que está corrompido pelo pecado. O pecado é que trouxe esse mal que corrompe, que desagrega as pessoas. E dentro da igreja, e na igreja, como o reino de Deus, que nós estamos vendo, as parábolas, o reino de Deus é semelhante, é onde Deus age no mundo. Então, Deus quer, é a ordem que dentro da igreja essa ação, esse processo se dê muito firmemente. Por isso é que há essa condição da pessoa perdoar, por isso é que há, com a ajuda do Espírito Santo, a condição da pessoa se arrepender para mudar, para melhorar de vida, porque ninguém quer ficar no mesmo erro, e pelo Espírito Santo a unidade para que a igreja haja nesse mundo. Então, aqui depois quando ele fala aqui desse servo, dessa pessoa que errou na igreja, essa pessoa foi perdoada e essa pessoa foi confrontada e essa pessoa não se arrependeu. De um lado, houve o perdão das pessoas ofendidas, mas do lado dela, ela não se arrependeu. Ela tem que ser alertada que ela não está de acordo com os trâmites, os mandamentos, o espírito do reino de Deus, o espírito da igreja, que é esse que eu falei. Então, essa pessoa tem que ficar claro para essa pessoa que ela não está de acordo. Por isso é que está dizendo aqui, considere-o como um pagão e um publicano. E aí, prosseguindo, ele fala
de uma condição que é desse reino, dessa igreja, desse corpo de Cristo, que é quando as pessoas ligarem alguma coisa no céu, aqui na terra, será ligado no céu. Quando nós desligarmos alguma coisa aqui nessa terra, será desligado no céu. Isso é a conexão de ação do reino de Deus na terra. Nós não somos independentes do reino de Deus. Nós somos dependentes. Então, a gente, como corpo de Cristo, como igreja, como reino, nós agimos de acordo com o céu. Então, a gente conecta o que nós, assim, como ligarmos, é assim, quando nós ligamos aqui, é que, como se dizendo, nós abençoamos, nós fazemos, incentivamos para que aconteça um bem, uma justiça, uma coisa boa. Então, a gente prossegue com esse mandamento bom, ligando aqui, incentivando o bem aqui na terra. Quando a gente desliga alguma coisa na terra, é quando a gente ora para que Deus impeça alguma coisa de acontecer, uma injustiça, uma guerra, uma desunião, um pecado, um vício, uma corrupção. Então, a gente desliga, a gente influencia para o bem e pede para impedir o mal. Então, isso é uma conexão que nós não somos daqui, a gente tem essa conexão com o céu, então está ligado ao céu, nessa conexão de ligar e desligar. O outro fator aqui é de pedir, para que a gente exerça as ações do reino na terra. A gente tem que ter armas, instrumentos, posicionamento, atitudes do céu, divinas. E é isso que a gente pede em concordância. Você vê que 2 ou 3 concordarem com alguma coisa que pedirem, será feito. Essas pessoas estão em concordância, como a gente viu anteriormente. Elas estão se perdoando, elas estão se arrependendo mutuamente, elas estão ligadas. Então, essas pessoas do reino que oram, que pedem ações e armas e poderes espirituais divinos para atuarem nesse reino, nesse mundo, atuarem o reino de Deus na terra, será concedida, porque são essas coisas que são da vontade do Pai. Então, não é qualquer coisa que a gente se reúne aqui e peça que Deus vai conceder, né? E também não é qualquer coisa que a gente acha que deva ser impedida aqui na terra que Deus vai amarrar, Deus vai impedir, não. Voltando a unidade e a ligação do Espírito Santo na presença de Deus. Tanto é que ele termina aqui, que é quando 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei ali. Quer dizer, quando o povo de Deus está reunidos em torno de Deus, com a presença de Deus, com o pensamento em Deus, com o mandamento de Deus, com o Espírito Santo unindo, Deus está ali. Então, aí o reino age na terra. E a terra é um reino contrário ao reino de Deus. Então, precisa haver união e unidade para que esse reino avance. E esse reino está avançando, porque a gente sabe que o reino de Deus tem um começo, meio e fim. Aí nessa questão do perdão, do arrependimento, o Pedro diz, quantas vezes a gente deve perdoar? 7? A gente já perdoou as pessoas muito mais do que isso, né? Então, Jesus falou, não 7, mas 70 vezes 7. Mas não é nem isso, não é nem essa conta. É infinito. Porque a gente não deve condenar a pessoa a ficar imperdoável para conosco. Então, o perdão, ele é infinito. Por quê? Porque o perdão é bom para a gente. O perdão libera a gente. O perdão liberta a gente do outro. Uma pessoa fez um mal para nós, pontual, que fez um dano. E se a gente continuar com o nosso coração rancoroso ou até vingativo, e a gente perpetua aquele mal que foi feito a nós. Então, o perdão é libertador para nós e para a pessoa. E não é um perdão, não é dependente do arrependimento. Você perdoa mesmo que a pessoa de lá não arrependesse. Essa pessoa que não se arrependeu foi perdoada aqui, desse exemplo, né? E ao contrário, uma pessoa que errou,
eu errei com alguém e peço perdão, me arrependo, se a pessoa me perdoar, não depende. O processo ele é unilateral, e é bom que estejam os dois juntos, o perdão com arrependimento, para que haja a reunião das pessoas. Então, ele conta a história dessa parábola, que é aqui está já a parábola do servo que não queria perdoar. Aqui que é o título na minha Bíblia aqui. Então, esse servo, vocês vejam aqui, aqui esse servo, aqui que ele estava devendo. A parábola é hiperbólica, né? Esse servo devia para esse rei, para esse senhor, 16 milhões de dólares no dinheiro de hoje. 10 mil talentos, é dinheiro pra caramba. Ou seja, é um hiperbolismo querendo dizer algo além do perdão. É que essa dívida era imperdoável, isso aí era impagável, isso aí dá para ver, mas ela também era uma dívida que seria impossível a pessoa contrair numa vida, sendo ele um trabalhador, sendo ele um servo. Então, isso quer dizer, isso lança luz para o figura disso como nós já nascemos devendo. Essa dívida imperdoável veio para nós com o pecado no nosso nascimento. E aí a gente aumenta, lógico, ou diminui. A gente diminui quando aceita Jesus e aumenta quando fica distante de Jesus. Então, essa lembrança aqui para nós era imperdoável. E esse servo agiu como pudesse pagar, se ajoelhou, se quebrantou, o senhor rei aceitou, teve misericórdia dele, perdoou. E olha que era uma dívida impagável. O senhor, o rei, como era dono, poderoso, ele perdoou de acordo numa relação de dívida relativo concernente ao que ele poderia pagar, poderia perdoar. Essa dívida impagável, um rei poderoso poderia perdoar, assim como Deus perdoa essa dívida enorme de pecado que a gente tem, que a gente nasceu. Essa dívida enorme aqui só poderia ser perdoada por um rei, uma dívida relativa ao poder de perdoar, assim como o pecado nosso só pode ser perdoado por Deus. Nós não podemos perdoar. Esse servo aqui achou que poderia pagar, assim como muitos acham que pode pagar fazendo bem, fazendo uma bondade, sendo uma pessoa boa, mas não se trata de ser bem uma pessoa boa, que o coração já está comprometido, o coração já está em pecado. Espiritualmente, ele não pode resolver, o ser humano não pode resolver uma conta espiritual, porque ele é um ser humano. Aí ele foi perdoado. Logo que ele foi perdoado, na saída, ele encontra com um conservo que lhe devia 100 dias de trabalho. 100 denários. Denário é um dia de trabalho, o pagamento de um dia de trabalho. A dívida de pessoa para pessoa, ser humano para ser humano, é pagável. Ela é relativa. Esse devedor poderia pagar e o servo que foi perdoado poderia perdoar. São dívidas e são ações pagáveis, relativas aos seres humanos. Então, a gente considerando também como exemplo que o que vem a nós como dívida, o que vem a nós como coisas ruins para nós que as pessoas fazem, mesmo que sejam as coisas mais horrendas, nós, como seres humanos, temos condições de pagar por Deus e até mesmo por nós sermos humanos. E aí, o servo que ele devia, essa pessoa que foi perdoada,
falou a mesma coisa, se postou do mesmo jeito, se ajoelhou, pediu clemência para que tudo iria ser pago. E esse servo que foi recém-perdoado, o coração dele deveria estar leve e não estava pesado. O perdão da dívida enorme, impagável, não mudou o coração desse servo que, quando ele saiu da presença do rei, saindo ele, então, cobrou, ele sufocou, ele esganou o conservo para que ele fosse pago. E como ele não podia pagar naquele momento, o servo que foi perdoado enviou esse aí para a prisão. O rei soube disso, porque as pessoas sabem, a justiça vem, a verdade vem à tona, nada pode ser escondido de Deus, nem desse rei aqui. Aí ele pegou esse servo, fez malvado, que você implorou e eu lhe dei, porque você poderia ter feito a mesma coisa, assim como foi feito para você, vai ser feito. Aí, indignado, ele mandou esse servo para a prisão. Essa prisão aqui que ele foi, era uma prisão perpétua, porque ele nunca poderia pagar essa quantidade enorme de coisa. Então, a falta de perdão perpetua a ausência de Deus. A falta de perdão nos afasta, nos coloca numa prisão em relação às pessoas, em relação ao contato com as pessoas, assim como esse homem foi para a cadeia e ficou distante do rei, ficou distante da família, e assim também um pecado, um mal, uma ofensa não perdoada nos leva para a prisão. E uma pessoa que nos fez o mal, de acordo com a consciência dela, ela está lá vivendo tranquilamente, porque ela é insensível, no caso, né? Uma pessoa que não se arrepende, ela não tem sensibilidade. Então tem de um lado uma pessoa que não se arrependeu, que está vivendo com a consciência tranquila, obturada, né? Obscurecida, mas não está sentindo nada, e nós... Eu dei uma saidinha, mas já voltei. E nós, tendo sofrido, consciência pesada, mantemos aquela ação, revivemos aquela ação, nós nos colocamos numa prisão. Então não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente libere o perdão, que fique livre, que libere a pessoa e que a gente não se conecte com a pessoa, talvez da mesma forma que estávamos antes, porque assim como essa pessoa que que pecou aqui nesse grupo, nessa igreja, ela estava sendo perdoada, mas ela estava sendo tratada de maneira diferente, mas é para o bem dela. E aí, para que ela se veja ainda que precisa mudar. Essa pessoa não foi... Ninguém passou a mão na cabeça dela, fica aqui no nosso meio, nós chamamos, fica como está. Não, ela foi confrontada, e é muito importante que nós tenhamos a realidade nas nossas vidas e nas nossas mentes a respeito do nosso estado em relação aos outros, em relação a nós. E a sensibilidade deve ser colocada, deve ser acentuada em nós para que a gente tenha esse pedido de perdão e também o pedido de arrependimento, para que a gente fique unidos e prossigamos no reino de Deus. Muito bom. Muito bom. Tem algumas dúvidas aí para o Henrique. Posso colocar umas dúvidas aí Pode. Sim, parábola? e aí eu vou ver se eu consigo. Tá. Numa primeira parte ali, onde se a pessoa não se arrepender, traz mais pessoas para meio que mostrar o problema. Quando a gente fala sobre, se você vai e fala com a pessoa e ela não percebe, você traz outras pessoas para tentar mostrar o problema, e aí não ficaria uma tentativa de forçar a pessoa a se arrepender, ao invés do arrependimento ser próprio dela? Essa é uma primeira dúvida. Não. Esse processo é jurídico, né? Você tem num julgamento, você tem testemunhas de defesa, testemunhas de acusação, corroborando. Não sou eu. Isso aí é bom porque a pessoa pode estar achando, você está achando que eu errei com você. Você
você está com má impressão, você tem uma compreensão errada da vida. Eu não pequei, eu não errei com você, não. Aí, com a ajuda dessas testemunhas, no caso aqui, infelizmente, de acusação, o que a minha história, o meu jeito de pensar é corroborado pelas outras pessoas. Então, tem o grupo. E, naturalmente, essas pessoas que foram colocadas aqui para serem testemunhas, certamente serão os líderes da igreja. Então, são pessoas sábias, são pessoas... Mas tudo amando a pessoa, o próximo, né? E tudo querendo o bem do outro. Em nenhum momento essa pessoa foi confrontar a outra, dando bronca, batendo nela em particular. Não, ela foi humilde, amorosamente, confrontou essa pessoa. O que foi feito aqui foi feito em amor e em consideração, sem julgamento. É isso? É isso, tá. E aí eu posso tirar disso uma visão do coletivo também, né? Do aprendizado ser comum, né? Como você falou, em busca de uma unidade, né? Ah, Não ser individual, né? peraí, isso aí eu não entendi. De ser um aprendizado comum a todos, todos estarem juntos em torno da mesma sensação do certo e errado, todo mundo está realmente compactuando os valores. Posso fazer É, uma analogia para isso? é, é, é porque nesse caso aqui a igreja tem valores que são dela, que não são dela, que vieram de Deus. E Aham. esses valores que deveriam estar na, na mente dessa pessoa que não se arrependeu, porque a igreja, ela é uma igreja vitoriosa que Deus usa no mundo e ela tem poder. As trevas, né, o que está aqui no mundo de treva não tem poder contra ela, porque é o Espírito Santo que está ali, mas dentro da igreja tem gente que erra e tem gente que se arrepende. E a gente pode ser transparente dentro da igreja, não com todos, mas você pode confessar os seus pecados para uma pessoa, pode ser transparente, que é isso que deve acontecer numa igreja entre as pessoas, para que as modificações sejam feitas e para que a verdade de cada um seja revelada para o bem dela e de comum acordo e para o movimento da igreja, crescimento da igreja. Tá. Então, essa parte eu peguei muito o que você falou aqui, Henrique, da questão da unidade, né? De estar todo mundo realmente Sim, unido em torno dos valores, em torno do propósito, e com isso todo mundo fica mais forte, né? E aí, é. para a empresa, acaba sendo um paralelo também de algumas empresas acabam tendo departamentos tão separados que às vezes parece que não está na mesma empresa, parece que não está em torno do mesmo propósito, do mesmo objetivo. E no fim do dia, todo mundo quer a mesma coisa, todo mundo quer gerar o mesmo resultado, todo mundo quer realmente estar ali colaborando pelo crescimento do todo e não do seu departamento. Não adianta um departamento ir bem e o outro não, que é um coletivo. Uhum, E aí vai uhum, muito nessa tua fala sobre a união, né? Sobre não ser unidade e ser sim uma união de várias unidades. Isso tem muito a ver com o que a gente vê no aspecto empresarial de, às vezes, tem esse tipo de ruptura. Ah, mas isso aí é problema do departamento tal. Pô, mas o departamento tal não fez. Cara, no fim, é todo mundo tem que fazer em prol do resultado que vai ser gerado para a empresa, né? Às vezes, até o gestor cria essas rixas, né? Para ter um estilo de liderança que eu particularmente não gosto, que é o dividir para liderar. Ou seja, ele acha que se os departamentos estiverem em guerra entre si de alguma forma, ele consegue exercer melhor sua liderança do que se é todo mundo junto. E beleza, faz competição sentido. também. Muitos políticos fazem isso também, né? Mas no fim do dia, não é um estilo de liderança que você está botando todo mundo junto em prol de um propósito maior, que é o da empresa, né? Tem que ser maior do que qualquer departamento, tem que ser maior do que qualquer funcionário, maior do que qualquer gestor. É o objetivo que a gente quer atingir junto, o resultado de união, como você coloca. Aí, até o Uli falou aí da teoria da agência, né, que fala sobre essa questão do conflito de interesse, e aí eu puxei um pouco para esse lado também. Mas a minha outra dúvida ficou para essa parte final do
Eu anotei muito, você falou aqui sobre, beleza, o cara que não é perdoado, ele acaba ficando numa prisão. E o que não perdoa, acaba aqui também, porque vira um tabu, né? Ele não perdoou, o outro não foi perdoado, então fica aquela situação mal resolvida, digamos assim, né? Vira um tabu. E aí é uma prisão para os dois. Isso. Agora, por que na tua percepção, por que que esse servo que tinha acabado de ser perdoado pelo seu senhor, por que que ele ainda estava amargurado a ponto de não perdoar o outro? Olha, meu amigo, que pergunta difícil. Nathan, Ele, quando a gente olha para a história de Davi e Golias, normalmente a gente se vê como Davi, né? Aham, As pessoas dificilmente se veem como Golias. Então isso aí é uma vitimização. Então a gente esquece rapidamente da nossa situação. Normalmente quando a gente ora também, a gente está orando para que a gente esteja certo e o outro esteja errado. Então acho que é muito complicado uma pessoa ter uma autoconsciência do que se aplica a ela, né? Não sei se eu e te também, entendi aí, Henrique. isso mesmo, e também a gente só pode entender aqui que esse servo que devia, ele não valorizou, ele desprezou, digamos assim, o que o rei fez. Ele achou que ele poderia ser o rei, tem condições de me perdoar, ele tem muito dinheiro, então me perdoou. Então ele ele desvalorizou a ação desse rei. Esse cara era bem problemático, né? Então, essa, ele, ele pode muitas outras coisas, algumas, não muitas outras coisas, que essa questão é difícil. Ele pode ter, ele pode ter feito assim, como eu falei, o rei me perdoou, ele pode perdoar. Não custou nada para o rei me perdoar. Mas ele não, esse é o perdão que o rei perdoou, mas ele desconsiderou a sua própria dívida. Ele devia estar acostumado a essa dívida enorme. Essa dívida enorme não estava fazendo mais, batendo-lhe a consciência. E só bateu-lhe a consciência porque o rei cobrou, e se ele não pagasse, ele ia para a prisão, ia ser vendido, ele, a família dele e os seus bens. Eu estou conjecturando, né? Ele aham. poderia estar acostumado com essa dívida. Eu botei aqui também um ponto que pode ser nessa linha do que o Uli falou e realmente me trouxe a reflexão da crença limitante, no sentido de, pô, o cara é um senhor, ele pode É, perdoar, eu sou um servo, como é que eu, servo, é, vou perdoar? Então ainda pode ser uma limitação que ele mesmo colocou assim, como o Henrique falou, beleza, o senhor tem muito, o senhor está lá acima, então ele pode perdoar, eu não tenho como eu dar o perdão para alguém. Então também é. pode ter um quê de limitação própria que a pessoa às vezes conjectura na sua própria cabeça e claro, se limita, né? Mas uma coisa é certa, esse servo mau, ele não ficou transformado, agradecido pela, pelo perdão, ele não ficou aliviado pelo esse perdão a ponto dele logo encontrar uma pessoa e logo identificar que essa pessoa está na mesma condição que ele. Então, quando a gente passa por um perdão, a gente fica emotivo em relação a outra coisa, a mesma coisa acontecer com a outra pessoa. E é exatamente essa que é a ideia. Deus nos perdoou dessa dívida enorme, por isso nós nos sentimos perdoados, por isso nós podemos perdoar. E não é questão de perdoar podendo. O rei pôde perdoar, porque ele tinha muito dinheiro, poder, mas nós não conseguimos perdoar, nós queremos perdoar. É diferente. O perdão é uma ação. Eu não estou com vontade, eu estou muito sofrido, mas eu quero perdoar. É uma ação que a gente faz, é uma determinação do nosso coração.
E aí a gente consegue, porque Deus nos ajuda. Perfeito. E Eu aí acho não que tem viram muito a tabu. ver com a passagem lá de Pedro quando ele está pescando. Quando ele se vê como abençoado, que o barco dele fica cheio, entra tanto peixe no barco dele que ele tem que chamar o pescador do lado. E aí, quando você se enxerga como abençoado, você se torna abençoador do teu irmão. Eu acho que isso aí acaba, no final das contas, refletindo identidade. Quando você se enxerga como filho de Deus, merecedor de perdão, você também se torna uma pessoa que pode perdoar também. Posso falar aqui do meu? Então, aqui das minhas inspirações para falar sobre essa parábola, eu refleti que a carreira de qualquer investidor ela terá erros, mas o crescimento ele só virá caso aconteça um aprendizado real da situação. Foi o caso aqui do irmão que pecou, e aí ele negou, e aí tiveram que trazer outras testemunhas para mostrar que ele errou, e aí ele se recusa a ouvi-lo, também se recusa a ouvir a igreja, e aí o cara não tem uma correção da sua rota, né? Conversão, a etimologia da palavra, tem a ver com mudança de rota. Então, se ele não tem uma conversão mesmo para alguém humilde, para alguém que está disposto a aprender, ele não vai mudar de rota. Então, ele vai continuar errando. Não vai ter crescimento a partir disso. E o investidor, se ele ficar achando que ele está sendo injustiçado, que ele está certo e o mercado está errado, e não tiver uma noção, ele não vai crescer. Outro ponto é que, do outro lado, existem empresas que cometeram erros e geraram aprendizados e correção de cultura. E isso pode se tornar uma grande oportunidade de investimento, porque devido a esse erro, as cotações elas sofrerão. Isso vai abrir uma oportunidade de entrada para o investidor. Existe um caso muito famoso na história do Warren Buffett, que foi quando a American Express sofreu uma fraude num armazém de óleo que ela tinha e ela garantia isso. Foi uma fraude, a empresa quase foi a zero. Ela teve um aprendizado a partir disso. Isso tornou uma grande oportunidade para o Warren Buffett se tornar sócio da empresa e fez tipo 50% de lucro em coisa de menos de 2 anos, né? A gente pode ver isso em casos como também a gente teve aqui na década retrasada com a Sadia, teve especulação com derivativo de dólar, e quebrou por causa disso. A partir disso, todo o sistema brasileiro de empresas teve um aprendizado para não especular mais com derivativos alavancados. O próprio sistema contábil das empresas começou a ter que reportar esse tipo de operação com mais detalhe. E, por último, aí a gente teve o caso da Lojas Americanas, com essa fraude com relação a incentivos aí de fornecedores e risco de sacado. A gente teve prontamente uma maior transparência das empresas, principalmente de varejo, com relação a esse tipo de prática. Então, a gente vai tendo, como no sistema aéreo, um aprendizado com as falhas. Isso torna o sistema mais antifrágil, né? Outra coisa é que a governança corporativa, aquela que gera valor para o investidor, é aquela que demonstra uma unidade entre conselho de administração e diretoria executiva. Então, o conflito de agência ele gera prejuízo para todo o sistema. Dentro desse processo aí é o que a gente estava falando aqui de unidade, né? Em Gênesis 11 também a gente escuta que na Torre de Babel, Deus falou que quando a gente falar a mesma língua, a gente pode fazer coisas ilimitadas, né? Então era por isso que tinha que destruir a Torre de Babel. Não sei se é destruir a palavra certa, mas desmontar aquele plano. Quando a gente está alinhado, a gente consegue chegar muito mais longe. E a empresa também, se ela tiver
um alinhamento entre acionistas, conselho, que fala sobre a visão futura, e a diretoria executiva que executa esse plano de interesse do acionista, essa empresa ela pode chegar muito mais longe, né? E, por fim, o investidor ele vai precisar se perdoar e superar emocionalmente os prejuízos financeiros para que ele continue na sua jornada de tomador de risco. Então, um efeito emocional comum no investidor é ele erra e aí ele fica traumatizado. Então, ele nunca mais vai fazer aquele tipo de risco de novo no seu investimento. A gente, de maneira generalizada, vê isso na história do mercado financeiro. Em 2008, quando teve a crise imobiliária e a bolsa americana caiu quase 50%, como essa não é uma volatilidade normal ao investidor americano, os investidores americanos eles ficaram subinvestidos em ações durante muito tempo. E isso se tornou uma grande oportunidade de investimento para quem se curou rápido, se perdoou rápido com relação aos seus erros, né? Então, essas aí que foram as minhas inspirações com base nisso que a gente leu e que a gente discutiu. Bom, Uli, essa parte do efeito gato escaldado, né? Do cara ficar realmente com uma percepção negativa a partir de um evento negativo pontual, também tem super aplicação para o ambiente empreendedor, né? O cara vai correr um monte de risco e um monte das ideias dele não vai dar certo, e aí ele não é por isso que não vai dar certo qualquer outra tentativa que ele vai fazer, né? Então, isso que você falou dele se perdoar para aí sim poder avançar, acho que é muito importante. Tem um ditado que diz que a melhor forma de ter uma boa ideia é ter muitas ideias. Naturalmente, se você tem uma ruim e você se boicota, como você disse, você deixa de ter a próxima, e deixa de ter a próxima, e assim vai. Então, ao mesmo tempo que você também não pode desprezar as lições aprendidas. Foi um ponto que eu anotei aqui. O erro, sim, vai acontecer. E tem aquela outra máxima do errar barato e errar rápido. Ou seja, que não seja um erro que vai te matar financeiramente, mas que também você não dedique tanto tempo numa rota errada. Então erra rápido, erra barato, volta por cima e vamos de novo e vai errar de novo e assim vai, porque a jornada nem sempre, ou na maioria das vezes, não é simples, né? Não é assim, a primeira ideia deu certo, vamos embora, ótimo. Não é. A jornada empreendedora é muito mais complexa do que isso e que não tenha esse desânimo. Deus não consulta o teu passado para falar do teu futuro. É, muito bom. Errar rápido e barato. É isso. Muito bom. Quer adicionar mais uma coisa, Henrique? O erro não é a coisa mais importante, mas permanecer no erro é que é problemático. E quando você está errado e reconhece o erro, é porque você conhece o certo. Por isso que é bom a gente saber das leis, saber de um ou outro. Por isso que é bom a gente conhecer um ou outro, para saber como que a gente erra um com o outro. E também, principalmente aqui no nosso caso, conhecer a palavra de Deus para saber se está errando. E o Espírito Santo é aquele que nos revela, nos constrange, não nos acusa, nos constrange de que nós erramos, nós nos sentimos mal. E aí a gente sabe e vai pedir perdão. E nesse pedido de perdão, a gente se sente bem de novo, em comunhão com Deus e com a pessoa, e a gente volta a estabilidade emocional, espiritual das nossas vidas e relacional também. Ou seja, o perdão e o arrependimento são a união, o perdão e o arrependimento são fatores agregadores e de união. É isso. Saber perceber o erro já é uma evolução. Sim. Ou reconhecer quando alguém fala, né? Isso também. Ter um coração humilde, o que esse senhor, esse servo não tinha. Ele era arrogante. Ele não reconheceu o erro dele. É Nem isso. o primeiro lá do exemplo da igreja, nem esse aqui. Perfeito. Arrogância. É isso aí. Quem vai fazer a oração de encerramento aí? Você mesmo, eu fiz a outra vez, né? Senata, Peraí, estou só anotando aqui rapidinho. Então, a arrogância é realmente mais um limitante para perceber o erro, e aí venda, às vezes, o gestor, venda o cara que acha que está sempre certo, né? Realmente. É,
Vamos lá, eu não ouvi só essa parte. Henrique vai fazer ou não vai fazer? O que é que eu faço? Ou Henrique, eu não ouvi. Você faz. Beleza. Então vamos lá. Obrigado, gente. Bom, bem agradecer, obrigado, Senhor, por mais esse momento com vocês. É realmente muito confortante a gente conseguir perceber tantos ensinamentos e tudo que a gente tem feito aqui no sentido de poder traduzir de alguma forma uma linguagem mais simples, mais direta, aplicada para algumas pessoas que talvez não percebessem tantos ensinamentos que estão tão claros e que isso possa ajudar muitas pessoas. Então, venho agradecer, agradeço por todos os envolvidos, todos que nos suportam nesse projeto e que, na verdade, possam usar e disseminar isso para muito mais além do que a gente tem tentado fazer aqui, do que a gente tem feito aqui. Então, todos que forem acompanhar e todos que, de alguma forma, forem usar isso para impactar outras pessoas, que sejam também abençoados por essa iniciativa e que a gente possa, assim, seguir. Obrigado e amém. Amém. Tamo junto, gente. Fica com Deus, tá? Valeu, queridos. Bom dia Até para a vocês. próxima.